E a confiança dos consumidores brasileiros ficou praticamente estável em junho. De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados hoje, o índice de confiança teve um recuo mínimo de 0,1 ponto percentual, alcançando o patamar de 88,7 pontos. Esse resultado reflete um cenário duplo. Por um lado, houve a melhora na percepção sobre o presente. O índice de situação atual avançou 0,9 pontos, atingindo o maior nível desde outubro de 2014. Já as expectativas em relação ao futuro pioraram. O índice que mede os próximos meses caiu 0,9 ponto. Segundo os analistas da FGV, o mercado de trabalho robusto e as políticas de combate ao endividamento ajudam o orçamento no momento, mas ainda não são suficientes para reverter o pessimismo dos brasileiros para o resto do ano. E para repercutir esses dados de confiança dos consumidores no Brasil, falamos agora com Ana Paula Tosi, que é CEO da AGR Consultores aqui no Money. Uma boa tarde para você, Ana Paula. Boa tarde aqui de São Paulo, com frio e chuva, né? Com frio e chuva, estamos aqui tentando nos agasalhar, seja com roupa ou com ar-condicionado. Mas, Ana Paula, trazendo aqui a nossa pauta, os nossos dados, como é que você vê essa confiança do consumidor, que temos dados positivos neste momento, mas dados não tão otimistas para o futuro? Eu acho que é interessante a gente entender que quando a gente olha para o índice de confiança, a gente olha para esse somatório e o equilíbrio desses dois índices, né? O índice que mede a situação atual do consumidor, que é a que está positiva, e dá para entender, você acabou de apresentar, apesar de ser fevereiro, o mercado de trabalho continua robusto, e além disso, a gente está falando aí de algumas iniciativas de refinanciamento de dívida. Isso gera um pouco de otimismo no consumidor nessa situação atual. O IE, que é o índice de expectativa futuro, esse sim, ele vem caindo. Isso tem mais a ver com a visibilidade do que o consumidor enxerga para os próximos momentos, né? O índice, eu gosto de destacar o índice de confiança do consumidor, ele é um índice que faz parte do modelo de planejamento de demanda da grande maioria da indústria e do varejo. Então, a importância de a gente enxergar nesse índice tanto o presente, que ele olha o que a gente chama do análise do passado, quanto o futuro, que são as análises preditivas. Esses índices são fundamentais para que a gente possa balancear os estoques e para que a indústria e o varejo possa se planejar. Mas essa é uma confiança, por exemplo, nas instituições que regem a economia ou dos consumidores no seu próprio bolso, por exemplo? Na situação atual, é uma visão do seu próprio bolso. Então, é como eu estava falando do refinanciamento das dívidas e a sensação que o emprego, como ele cresceu, a sensação que a família está com mais pessoas da família empregado, isso dá uma sensação de confiança no curto prazo, né? A questão da expectativa, que é a visão do futuro, é um índice que tem forte impacto nos itens de consumo duráveis, ou que a gente chama também de consumo discricionários, que são aqueles bens não essenciais. Isso significa que, apesar do consumidor estar confiante agora, quando eu olho para a aquisição de bens duráveis ou discricionais, que normalmente a gente enxerga um parcelamento desses itens, o consumidor fica receoso de assumir novas dívidas. Então, isso acaba trazendo uma expectativa de consumo menor para esses itens, para esse momento. Bom, esse resultado que a gente está trazendo, tanto de retração para os próximos meses, acaba interrompendo alguma tendência de recuperação que foi observada nos últimos meses? Aí a gente tem que segmentar na nossa economia, mas quando eu olho, por exemplo, para o consumo, a gente não tem tido resultados positivos, né, nesse trimestre. Infelizmente, os indicadores que o governo publica, eles são atrasados. Eu estou falando de um indicador que sai em dezembro, outro indicador que sai em fevereiro. No momento atual, esses indicadores de confiança, eles são importantes para entender as vendas até aqui e o momento do consumidor até aqui. A gente já entende também que existe um pouco de otimismo, uma sensação de patriotismo do que a gente está vivenciando de Copa
Copa do Mundo e que essa visibilidade daqui para frente ela deve cair. Também acho importante entender que quando a gente olha para esses números, a gente segmenta lá no escritório os blocos de faixa de renda, né? Os mais pessimistas estão numa faixa de renda maior, e aí a gente pode entender esse pessimismo enxergando os grandes indicadores. Quando eu olho para o indicador chamado taxa de juros, os níveis de taxas de juros ainda são muito altos e eles têm uma tendência menor de cair, como a gente enxergava no começo do ano, né? Então, isso faz com que essas pessoas tenham um pouco de pessimismo. Também as notícias da política fiscal, do endividamento do governo, faz com que as pessoas fiquem com mais receios. No consumidor de renda menor, mais baixo, essa sensação bate um pouco menos. Então, a satisfação é definitivamente com o emprego e com o refinanciamento das dívidas com esses programas que saíram. Bom, Ana Paula, e trazendo também a perspectiva atual da economia brasileira, os consumidores estão levando em consideração os juros mais altos e esse cenário fiscal um pouco mais temeroso do futuro por conta do consumo? Sim, com certeza. A gente tem no país um consumo e um varejo de bens duráveis e discricionais, que são aqueles que não são essenciais, por exemplo, itens de cuidado próprio, de higiene, de higiene e beleza, né? Fora do discricional, eu estou falando de consumos essenciais, como alimento e medicamentos. Os itens duráveis, eles precisam ser financiados. É assim que a gente faz com que a venda dos itens de bens duráveis circule na economia. Então, quando eu olho para uma política de que os juros não têm uma tendência de cair, pelo contrário, que a gente tem um ano de eleição e que a gente tem um incentivo do governo muito forte, alguém vai pagar essa conta em 2027, né? Então, isso traz uma sensação de insegurança para o consumidor. E não só para o consumidor, para a indústria e para o varejo. Então, a indústria e o varejo, elas sabem que a taxa de juros é um item fundamental para a venda dos itens de maior valor agregado. E as eleições podem trazer algum tipo de comportamento diferente? É, sempre traz, menos do quem vai ganhar ou quem vai perder, mas muito pelo prazo que a gente tem aí até outubro, depois até novembro, né? O consumidor espera, as indústrias esperam, as pessoas tendem a esperar os resultados para refazer seus planejamentos e para repensar, inclusive, o seu próprio consumo. Então, o ano de 2026, ele já é um ano cheio de ocorrências, né? É o ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições. Então, sim, tem uma expectativa, o consumidor e a indústria e o varejo ficam na expectativa de como tudo isso vai terminar, né? Então, o que a gente entende é que pouca movimentação de taxa de juros vai acontecer, o que faz com que pouca movimentação no consumo de itens duráveis vá acontecer ou vá mudar, ou que esse cenário vai mudar. Mesmo quando eu olho para um mercado de trabalho robusto ou para uma política de desafogar esse consumidor aí das dívidas, eu trago esse momento de otimismo no curto prazo. Mas no médio prazo, a gente ainda vai entrar na pós-Copa do Mundo, nós vamos entrar no momento eleições. E o momento eleições todo mundo já conhece, a gente vai falar sobre variação do dólar, a gente vai falar de novo sobre índice de confiança do consumidor. Então, nós vamos voltar até uma certa estabilidade só depois do segundo turno.